Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom podermos nos encontrar mais uma quinta-feira para mais uma de nossas devocionais, né? Nosso estudo bíblico, um momento de reflexão, um momento de edificarmos a nossa vida. E na medida em que a gente vai começando esse primeiro instante, é o tempo oportuno para você dar um feedback, se você está tendo uma boa imagem, se você está tendo um bom áudio, um bom som, para que nós possamos ir melhorando e aperfeiçoando, né? Compartilha esse link antes da gente entrar, propriamente dito, na nossa reflexão. Compartilha com alguém, manda aí um convite, marca alguém, para que nós possamos juntos aprender, né, e dividir esse instante. E hoje eu queria convidar você, na medida em que a gente fosse fazendo a exposição, se você desejar manifestar perguntas, né? Anota aí a sua pergunta, porque como fazemos na reunião de oração na terça-feira, que após a reflexão bíblica a gente interage, né, lendo os pedidos de oração, hoje eu queria interagir com você lendo as suas perguntas. Alguma dúvida, alguma questão que levante durante a exposição da palavra e da reflexão que nós vamos fazer, você compartilha. Fica até o final com a gente, se você puder. Nós vamos encerrar o momento de hoje também com uma canção especial, entoada pela nossa irmã Priscila, e nós vamos fechar essa nossa devocional ouvindo essa canção que dialoga diretamente com o tema que nós vamos falar aqui, né? Nós estamos ainda vivendo momentos de muita apreensão, de muita intercessão, oração, súplicas. Nossa irmã Delaías, mãe do nosso irmão Policarpo, ainda está em estado grave. Ela que estava tratando e está há semanas entubada com coronavírus, mas os seus exames nos últimos 2 dias estiveram estáveis e de modo que ela fez a traqueostomia, que seria amanhã, inclusive foi antecipada, porque o quadro dela estabilizou, então puderam fazer a traqueostomia. Nosso irmão do presbítero Maurício, o Márcio, né, também continua em estado bastante grave. Nós estamos orando, né, continua fazendo diálise, está também com um respirador através de uma traqueostomia e seu quadro, ele está sem sedação, mas não acordou, não despertou. Então nós vamos orar, vamos continuar orando para que Deus vá operando, para que Deus vá provendo saídas, soluções, para que Deus vá usando os médicos e que Deus faça conforme o seu querer em tudo. Ele que está no controle de tudo, não é verdade, irmãos? Tanto quanto a mãe da nossa irmã Grazi também está internada e seu estado também é bastante delicado. E esses 3 casos são os casos mais próximos a nós e mais graves pelos quais nós estamos orando, viu? Ontem soube de uma prima minha que se dirigiu ao hospital com febre, com tosse, e nós estamos orando por ela. Não sei ainda, não tive notícias de ontem para hoje, mas se tiver alguém da nossa família assistindo, transmita, por favor, a Débora que nós estamos em oração, viu? E como temos orado, né? Terça-feira nós temos feito uma corrente de oração e eu convido você a participar conosco. Alguns dias nós estabelecemos um horário, né? Às 18 horas, para que a igreja pudesse, aqueles que podem parar e se colocar em oração especificamente pelos nossos irmãos enfermos. Nós começamos esta corrente de oração alguns dias atrás, quando a nossa irmã Genice ainda estava no CTI. E de lá para cá foi bênção, né? Genice esteve alta, Genice se recuperou, está se recuperando. E tantos outros irmãos, como se recuperou nosso irmão Alexandre. Irmãos, nós estamos orando, nós estamos clamando. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, né? E se você quer entender um pouco mais como nós cristãos somos tocados e atingidos pela dor, pela enfermidade, pela morte, a despeito da nossa fé, a despeito de termos um Deus que faz milagres, você procura aí na nossa página,
a nossa última transmissão da terça-feira passada e assista, para que você reflita, à luz do Salmo 91, que tipo de esperança, que tipo de confiança nós temos em Deus, que tipo de livramento nós esperamos que o Senhor nos dê, para que nós não tenhamos a nossa fé abalada a partir do fato de que nós nos vejamos vulneráveis, nós soframos perdas, nós estejamos diante da morte, e isso não encaixa muito bem na perspectiva, muitas vezes, de fé e de esperança que tem sido ensinado para as pessoas que creem em Deus, como se a nossa fé fosse um instrumento capaz de nos fazer estar imunes a toda e qualquer circunstância da vida. Mas, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, assista lá o vídeo de terça-feira. E hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito da morte. Vamos, não só da morte, né? Porque, na verdade, nós não vamos falar de um tema, nós vamos falar de um texto, vamos caminhar com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, e vamos ir até o capítulo 5, onde nós vamos refletir não só sobre a morte, mas como a nossa fé, ela se prepara e se estrutura para lidar com a contingência da vida e da nossa temporalidade. E eu espero que essa nossa reflexão abençoe a sua vida, abençoe seu coração, e que Deus seja conosco mais esta quinta-feira, onde nós estamos reunidos para meditar e refletir e orar juntos em torno da sua palavra. Vamos pedir ao Senhor para que esteja conosco, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos conduza neste momento. Pai, eu te peço no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que nos une agora, muitas casas, muitos lares, muitas famílias, que Ele possa nos iluminar, que Ele possa dar ao nosso coração discernimento, sabedoria e compreensão. No nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos lá, eu não vi aqui nenhuma reclamação de som, nenhuma reclamação de imagem, então eu quero crer que está tudo bem, que está chegando bem para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. E o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da nossa esperança em relação à morte. E o que devemos esperar, né? O texto está projetado aí no seu vídeo, se você não tiver com a sua Bíblia em mãos e se você conseguir enxergar e ler, diz assim o apóstolo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu vou voltar aqui para o verso 13, para que a gente vá caminhando junto ao longo do texto, né? Irmãos, a primeira coisa que eu queria que nós compartilháramos e nós entendêssemos é que o apóstolo Paulo, ao dizer: eu não quero, porém, que vocês sejam ignorantes, para que vocês não vos entristeçam, até uma tradução que diz para que vocês não fiquem desesperados, para que vocês não vivam sem esperança, como os demais. Então, se Paulo está dizendo
que para nós não sermos ignorantes, nós precisamos entender aquilo que ele vai nos dizer aqui. Então significa que tudo que nós precisamos saber, tudo que nos convém conhecer a respeito da morte e da eternidade, é aquilo que nos está revelado nas Sagradas Escrituras. E aqui Paulo marca alguns pontos, que são pontos centrais, que devem pautar a nossa fé. E nós já vamos entender daqui a pouquinho aqui na frente, que a nossa curiosidade muitas vezes nos leva a tentar prescrutar determinados conhecimentos a respeito da vida eterna, do além, do pós-morte, do céu e do inferno, como se a Bíblia nos recomendasse tal curiosidade. Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: tudo o que eu preciso saber para esta vida e para a vida futura está plenamente revelado nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, veja bem, a Bíblia nos diz tudo a respeito do que existe e do que existirá na vida para além da morte? Não, a Bíblia não diz tudo. Ué, pastor, a Bíblia não diz tudo? Não, a Bíblia não diz tudo. A Bíblia diz tudo o que é necessário, tudo que nos convém, tudo que nos cabe saber, tudo que está dentro daquilo que a nossa mente precisa e deve saber, segundo a sabedoria de Deus, segundo aquilo que Deus, na sua glória, decidiu nos revelar. Então, não significa simplesmente dizer que a Bíblia ela detalha toda e qualquer situação, toda e qualquer realidade a respeito do porvir. Não. Há muitas coisas que possivelmente a Bíblia não nos revela. E por que ela não nos revela? Porque não nos convém saber. Então Paulo ele vai marcar aqui alguns pontos, que são os pontos necessários a nos esclarecer, de modo que a nossa ignorância, ela não vai se desfazer na medida em que nós formos atrás de informações para além desses pontos. Estas realidades reveladas pelo apóstolo Paulo são as realidades que nos são necessárias. E o apóstolo Paulo nos fala sobre algumas coisas aqui. Primeiro, ele diz aqui: para que você não seja ignorante, não se entristeça a respeito da morte, diante da morte, é preciso que a gente creia que Jesus ressuscitou e que assim também Deus, mediante Cristo, trará em sua companhia os que dormem. E ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então a primeira esperança que nós devemos ter, e a primeira informação com a qual nós devemos nos ocupar, é a respeito da ressurreição dos mortos. E é preciso que a gente entenda, irmãos, que a Bíblia ela não está falando que aquilo que vai nos dar esperança a respeito da eternidade é a reencarnação dos mortos. A Bíblia não está dizendo que aquilo que nos dá esperança a respeito em relação à morte é a nossa capacidade, de algum modo, nós nos comunicarmos com os mortos. A Bíblia está dizendo que aquilo que deve ser suficiente para nos dar esperança a respeito da eternidade é a crença de que os mortos em Cristo ressuscitarão. E de que modo ressuscitarão? Porque há quem interprete que esta ressurreição, ela é um simbólico da possibilidade de viver uma outra vida ou viver uma outra encarnação. Não. O versículo 14 deixa claro que o modelo da ressurreição é o modo através do qual Cristo ressuscitou. Não é alguém que desencarnou e que depois encarnou num outro corpo, gerado, nascido. Não é alguém que desencarnou e depois se materializou ou mesmo foi viver numa outra dimensão apenas. Não. É uma ressurreição corpórea, glorificada deste nosso ser, num corpo glorioso. E eu não vou entrar neste mérito aqui. Nós fizemos alguns dias atrás, ao longo de 2 domingos, nos sermões vespertinos, nos domingos de Páscoa. No domingo de Páscoa,
pela manhã e à noite, no domingo seguinte à Páscoa, nós falamos especificamente sobre a ressurreição, a natureza da ressurreição, e pregamos todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Você também pode achar esses textos e esses sermões no nosso canal e os áudios no Spotify, os sermões pregados no domingo de Páscoa de manhã e à noite, especificamente. Então eu não vou me repetir aqui neste tema. Mas o modo com o qual nós seremos ressuscitados é o modo como Cristo ressuscitou. Onde aquilo que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestiu de imortalidade. Mas, apesar da natureza gloriosa, da natureza do seu corpo glorificado, ele se apresenta aos discípulos e pede para que eles o toquem, para que eles constatem que ele não é um espírito. E ele diz, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então, a ressurreição é uma ressurreição corpórea. Agora, em que dimensão esta corporeidade em que natureza, de que modo, em que substância essa corporeidade se dará, irmãos? Este é um mistério glorioso da ressurreição. O que nós temos é um modelo da ressurreição de Cristo e o modo glorioso como ele ressuscitou. O modo como o seu corpo já não estava mais sujeito às mesmas limitações da temporalidade. O modo como este corpo já não estava talvez submetido às mesmas leis que nós estamos submetidos. Recentemente, quando nós estávamos no nosso pequeno grupo de casais, e me fizeram uma pergunta a respeito da ressurreição, eu fiz uma recomendação, faço a você, eu disse assim, assista ao filme Lucy. Eu gosto muito de acreditar, é um modo como eu vejo, né? Como o desenvolvimento do cérebro, né? No filme Lucy, é um filme recente, estrelado pela Scarlett Johansson, o modo como ela vai superando as limitações do corpo a partir da mente encontrar uma capacidade de maior desenvolvimento. E quando eu penso num corpo glorificado, né, de Cristo ressurreto, aquele modelo que eu vejo ali no filme me parece muito, muito interessante, tá? Irmãos, veja, eu estou colocando isso como curiosidade. Não pense que eu estou fazendo uma doutrina de ressurreição a partir do filme Lucy. Eu só estou lhe dando um parâmetro para que você entenda o modo como a corporeidade ela pode ser superada a partir da glória de Deus se manifestar em nós, fazendo com que este nosso corpo alcance todas as possibilidades que possivelmente ele tinha antes da queda do pecado. Imagine que a nossa mente ela alcance o nível de conexão com toda a glória, com toda a espiritualidade, com toda a comunhão com o eterno que nós tínhamos antes do pecado. É por isso que eu coloco o filme como parâmetro, como uma reflexão a respeito da ressurreição. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa esperança na vida após a morte, ela está baseada no fato de que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. E às vezes nós gastamos muito tempo, eu já vi muita gente gastar tempo fazendo perguntas, e você pode fazê-las, nós vamos tentar responder, fazendo perguntas a respeito, mas quem morreu? Está onde? Está numa espera? Está dormindo? Enfim. E nós não temos suficiente informação nas Sagradas Escrituras para construir uma teologia a respeito disso. Nós temos elementos que nos levam a fazer algumas inferências, mas, sobretudo, o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que sustenta a nossa esperança é o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos e os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. A segunda coisa que o apóstolo Paulo destaca aqui no texto é quando ele vai, no verso 16 e 17, dizer o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. A segunda coisa que é um ponto fundamental da nossa esperança é que Jesus Cristo voltará.
e ele voltará descendo sobre as nuvens dos céus, como foi declarado por aqueles anjos quando ele subiu e foi assunto aos céus, diante dos olhos daquela gente toda ali em Jerusalém. Então, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ele descerá dos céus. De modo então que quando se dará a ressurreição, a ressurreição se dará quando Jesus Cristo voltar. E aqui eu preciso abrir um parêntese, porque há uma teologia pré-milenista, dispensacionalista, e por mais que você não entenda o que significam esses termos, mas eu só quero dizer a você que ela acredita que há dois eventos distintos entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos fala que a igreja será tomada e os mortos ressuscitarão quando Jesus vier sobre as nuvens. Este evento que a Bíblia diz que todo olho o verá, de modo que, do ponto de vista reformado, da fé reformada, amilenista, ou pós-milenista, que é uma variação do amilenismo, o evento da ressurreição e o evento da segunda vinda de Cristo, ele é um único evento que colocará fim ao curso da história, onde novos céus e nova terra se estabelecerão. A volta do Senhor será o evento definitivo da história. Não haverá um evento provisório de retorno do Senhor. A igreja será tomada e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, então, o aspecto da ressurreição, que é o corpo glorificado que ressuscitará dos mortos, ele também se manifestará naqueles que estiverem vivos, porque este corpo será revestido da mesma glória daquele corpo que foi ressuscitado. Esta corporeidade espiritual e gloriosa que Paulo decanta ali em 1 Coríntios 15, ela se dará com aqueles que ressurgirem dos mortos, ainda que os seus corpos físicos tivessem sido cremados, se deterioraram, foram consumidos pela terra, desapareceram, não importa. Esta é uma obra do milagre da ressurreição, assim como o corpo de Jesus Cristo no seu estado precário da crucificação, no flagelo que se estabeleceu no seu corpo na crucificação, ele ressuscita glorificado, trazendo apenas como sinal as marcas nas mãos e no lado onde ele foi perfurado. Essa transformação se dará, porque Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 15, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, quando ele fala carne e sangue, ele está falando de soma nessa natureza corpórea atual. Então ele diz que essa natureza será revestida de uma nova natureza. E essa nova natureza é a que foi revestida, por exemplo, homens que não passaram pela morte, como Elias, ou como Enoque, né? Cujos corpos transcenderam, ou mesmo adentraram a dimensão dos céus sem que eles tivessem morrido. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Seremos revestidos da mesma glória do corpo dos ressurretos, né? Nesta sequência de manifestação. Então, a segunda coisa é essa: Jesus voltará. Quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. E a igreja será tomada, os salvos em Cristo encontrarão com ele nos ares. Este é um evento definitivo da história. Não, eu repito isso. Não há um retorno parcial de Jesus para buscar um povo e depois um retorno definitivo de Jesus Cristo para vencer Satanás e colocar fim. Há uma manifestação definitiva de Deus. E é a segunda volta de Jesus.
Não há uma meia segunda volta para depois ela se concretizar plenamente. Não há uma volta de Jesus para a igreja e depois uma volta de Jesus. A Bíblia não fala de duas voltas de Jesus. A Bíblia fala que há apenas um evento que está aqui em Tessalonicenses, onde a trombeta vai tocar, Jesus descerá e a igreja subirá. Este é um único evento. E a grande confusão é que para a teologia pré-milenista, o milênio, por isso que ela é pré-milenista, né? Porque o arrebatamento se dá antes do milênio, para os pré-milenistas. O milênio, ele seria inaugurado quando, de alguma forma, Jesus voltasse, Jesus voltasse, venceria Satanás, e aí se inauguraria um milênio de paz, e depois Satanás seria solto para uma batalha final. Não é isso que a Bíblia expressa de forma muito clara. O que a Bíblia expressa de forma muito clara é que Satanás foi preso e vencido, foi derrotado, foi exposto a desprezo público, quando Jesus venceu na cruz do Calvário. Ali, para nós, amilenistas reformados, se inaugura o milênio simbólico. Ou seja, por que é um milênio simbólico? Porque ele não é literal, porque ele não são 1000 anos literais. É um tempo que denota um ciclo de uma era onde o Senhor governa. E desde que Cristo venceu na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2 nos faz essa exposição, ele triunfou sobre todo o principado e potestade e os expôs ao desprezo público. Então, Satanás, a partir deste momento, está contido. O termo preso é que ele está contido. Ele não pode mais agir com a mesma liberdade com que agia antes do evento da cruz. Mas ele age. Mas ele está contido. Então, se estabeleceu o governo de Cristo a partir da cruz, a partir da vitória da cruz. Ali Satanás foi vencido. Ali os principados e potestades foram derrotados por Jesus Cristo. Mas quando ele voltar na sua segunda vinda, ele, na temporalidade, colocará um fim definitivo nessa história. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. E então, até a morte, que também já foi vencida, só para que você entenda o paralelo que eu vou fazer. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus voltar, ele definitivamente vencerá a morte. Mas você sabe que a morte foi vencida na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Então, o mesmo raciocínio vale para nós entendermos a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele venceu Satanás na cruz, mas haverá o evento definitivo onde será colocado fim definitivamente em toda e qualquer atuação e influência do diabo na terra. O que significa isso? Que há um evento cósmico, eterno, espiritual, que aconteceu na cruz do Calvário, mas que os ecos e os efeitos ainda da ação de Satanás e da morte sobre a humanidade permanecem ainda durante este tempo que nós estamos vivendo. E que, quando Jesus voltar, estes efeitos terão seu fim definitivo. É onde Paulo, em 1 Coríntios 15, diz: o único inimigo a ser vencido será a morte, definitivamente. E aí, ela não terá mais poder algum. Por que ela não terá mais poder algum? Porque hoje a morte ainda tem um poder provisório sobre nós. Nós morremos fisicamente. Mas quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarem e nós seremos transformados, a morte terá encontrado a sua derrota definitiva, porque agora ela não terá mais poder algum, porque não haverá mais nenhum tipo de morte, senão aquelas que sofrerão os que forem, como o texto bíblico diz, lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, nós estamos falando, é claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui precisa de muito mais desdobramento, aprofundamento, há perguntas e questões, mas que não é o tema, né? Eu estou falando aqui de escatologia,
de milênio, enfim, e talvez algumas pontas fiquem soltas, algumas dúvidas e que não terei condições de responder a você aqui. Estamos preparando para o futuro aí um grande estudo que nós vamos ministrar sobre esse tema, tá? Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. O último inimigo a ser vencido será a morte. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. E aqui ele diz, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, que nos precederão no encontro com ele nos ares, e a igreja, nós os que estivermos vivos, seremos então levados, tomados, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Olha, Paulo usa a expressão, nós seremos arrebatados. Então, a vinda do Senhor sobre as nuvens e o arrebatamento estão aqui colocados como Paulo como um único evento. Terceira coisa, né, que eu já citei aqui, mas preciso marcar e pontuar. A igreja se reunirá com o Senhor nos ares. Essa reunião com o Senhor nos ares, ela se dará para que a igreja venha com o Senhor. Então nós encontraremos o Senhor nos ares, nós nos enfileiraremos aos exércitos celestiais e viremos com o Senhor. Esse será um modo porque nós seremos transformados, nós seremos revestidos da mesma glória e viremos com o Senhor. E a quarta coisa, e essa ela é muito importante, o verso 18 diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para que a gente se console uns aos outros com estas palavras, é preciso que haja uma convicção no seu coração, no meu coração, no nosso coração, que nós fazemos parte dessa história. Que quando Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão, que quando Paulo diz, aqueles que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados e serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares. Quando Paulo fala isso, para que isso seja uma esperança para nós, é preciso que você saiba que você tem parte na herança dos santos. É preciso que nós saibamos que fazemos parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Então, irmãos, para que a gente possa resumir esse primeiro ambiente aqui a respeito da morte, o que você precisa saber? Porque talvez quando eu anunciei, nós vamos falar sobre a morte, talvez você tenha vindo para esse nosso encontro cheio de curiosidade, né? Morremos, para onde vamos no período entre a morte e o arrebatamento, o que há, onde é o céu, onde é o inferno, nós já estaremos com Jesus, ou estaremos num lugar intermediário. Talvez você tenha vindo cheio de curiosidades. E Paulo diz assim, eu vou matar a curiosidade de vocês a respeito da morte. Aquilo que vocês precisam saber para não serem ignorantes a respeito do morrer. Os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia. Quando o Senhor voltar, a trombeta tocar, eles serão ressuscitados e serão transformados, receberão um novo corpo. E nós, os que estivermos vivos, seremos logo após isso arrebatados e nos encontraremos todos com o Senhor nos ares. Haverá um encontro celestial. Este encontro tremendo é nele que reside a nossa esperança. Por isso que nós não vivemos sobre a curiosidade do agora. Por isso que nós não nos movemos em angústias a respeito da morte dentro deste nosso tempo. Por quê, irmãos? Porque todos esses eventos, eles estão sendo regidos pelo Senhor no âmbito da eternidade, no âmbito da glória eterna. Então, se, por exemplo, se eu disser a você que fora do tempo não há presente, passado e futuro, vou viajar numa viagem louca aqui agora. Se eu disser a você que fora do tempo não há presente, passado e futuro, se eu disser a você que fora desta temporalidade,
O relógio não roda como a gente vê rodar aqui. Ou seja, quando nós deixarmos as limitações do tempo e do espaço, nós estaremos numa dimensão onde o tempo é relativo em relação ao que nós vivemos aqui. Né? Se o tempo não é linear, fora do espaço-tempo, né? E eu nem preciso estar falando de teologia, né? Basta que você que tem alguma curiosidade científica, enfim, vá ler a teoria da relatividade de Albert Einstein, enfim, e vá ler todos os pensamentos a respeito da física quântica e tudo que nós temos de conhecimento científico já desenvolvido nos últimos séculos, né? da história da humanidade. E não é nem preciso a fé para a gente entender esta atemporalidade de Deus. Este lugar onde o tempo não existe como presente, passado e futuro. Porque em Deus tudo é. Então, se o tempo não é linear para quem está fora do tempo, então eu poderia dizer que não há um tempo de espera entre o morrer e o ressuscitar. Captou o que eu estou dizendo? Se o tempo não é linear para quem está fora do tempo, então não existe um tempo de espera entre o morrer e o ressuscitar. Porque para nós que estamos inseridos no tempo, alguém que partiu está aguardando a ressurreição, mas apenas para nós que estamos no tempo. Para quem partiu, este tempo pode ser que não exista. E o morrer e o ressuscitar esteja numa dimensão atemporal. De modo que perde todo e qualquer sentido a gente ficar tentando responder e a gente ficar tentando conexão com uma realidade como se ela acontecesse paralela ao nosso tempo e subordinada ao tempo. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas é exatamente por causa dessa nossa incapacidade de compreender o tempo como o tempo existe fora do tempo, que a Bíblia não vai nos dar nenhuma, ou não vai nos estimular a nenhuma curiosidade para tentar discernir isso. A despeito de termos um texto na Bíblia, que é a parábola do rico e de Lázaro, que é contada no Evangelho de Lucas, onde Jesus, numa parábola, diz que um rico que viveu uma vida dissolutamente, de forma egoísta, ele morre e vai para o lugar dos mortos. E é assim que o Antigo Testamento, por exemplo, trata o lugar para onde os mortos vão, como o lugar dos mortos. Ele não faz segmentação sequer de céu e inferno no Antigo Testamento. Tá? E Jesus, quando conta a parábola, ele faz uma distinção de um abismo entre a condição espiritual do rico que morre e de Lázaro, o mendigo, que suplica comida à sua porta e que morre também, e que a Bíblia diz que vai para o seio do pai Abraão. Então Jesus, de forma figurada, ilustra dois ambientes, mas que não há uma distinção de céu lá em cima, inferno lá embaixo, como a gente vai construindo essa distinção geográfica na nossa cabeça, mas onde a condição espiritual de um e de outro estão separados por um abismo. Eu não sei literalmente o que isso pode significar, nem me interessa saber. Eu só preciso entender que há um estado espiritual que distingue aquele que morre, que parte salvo em Jesus, e aquele que na sua incredulidade morre nos pecados e nos erros, sem a justificação e sem a redenção da cruz do Calvário. Essa distinção está clara na parábola. E que nesta parábola é como se Jesus colocasse uma pedra definitiva sobre a tentativa, a possibilidade e qualquer, não só a tentativa, mas não só sobre a possibilidade, mas sobre qualquer necessidade
ou autorização divina de que haja qualquer comunicação entre essas realidades. Porque o rico que morre, ele diz assim ao pai Abraão: por favor, permita que alguém, que Lázaro, qualquer um, volte e vá avisar aos meus parentes, e vá falar com eles e se comunicar com eles para dar notícia a eles a respeito da minha condição, para que eles de alguma forma se preparem de um modo diferente como eu me preparei e vivam de um modo diferente como eu vivi. E a resposta que esse texto nos dá, ela é muito óbvia, muito clara e muito objetiva. Os vivos têm a lei e os profetas. Ou seja, a temporalidade não deve desejar suprir a sua curiosidade ou tentar aplacar a sua tristeza, a sua desesperança, ou satisfazer a sua ansiedade a respeito da morte, tentando buscar informações na dimensão daqueles que partiram. Jesus veda esta possibilidade. E por quê? Porque nós estamos falando com realidades distintas. E a Bíblia nos aponta. E aí, às vezes, eu vou completar o raciocínio, mas às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas o senhor não acredita que possa haver isso? Que possa... Irmãos, não importa o que eu possa acreditar. O que interessa é que a Bíblia diz que aquilo que ela nos revela é o que nos é suficiente para satisfazer o nosso coração a respeito da esperança diante da morte. Que a ressurreição acontecerá, que os mortos em Cristo ressuscitarão, que aqueles que estiverem vivos serão transformados, e que isso acontecerá quando o Senhor vier, quando Ele voltar, e que eu e você fazemos parte dessa história. É isso que o apóstolo Paulo diz, que são as informações necessárias para que nós não vivamos entristecidos. Não devemos buscar outro conhecimento além desse. Não devemos buscar outra fonte além dessa. Ah, pastor, mas aí não significa que nós continuaremos ignorantes se nós não buscarmos saber e conhecer o que existe e o que há? Não, Paulo está dizendo que para nós não sermos ignorantes, nós precisamos saber isso aqui. Aí você vai crer nisso e não vai tentar descobrir, ou de repente, como outros credos, outras crenças, outras filosofias, outras revelações, outras manifestações do além podem explicar o que está acontecendo lá do outro lado. Não. Porque eu não acredito em nada disso? Não, porque a Bíblia diz que isso não me interessa. E você vai ficar com a Bíblia? Vou. Porque o pecado que nos lançou debaixo da condição que nós vivemos hoje foi exatamente quando o homem, desejando saber para além daquilo que Deus o revelou, foi buscar no único lugar que Deus disse para que ele não buscasse fonte de sabedoria e de conhecimento. Ou nós ignoramos que o pecado consiste exatamente em nós não acreditarmos que aquilo que Deus nos oferece é suficiente para o nosso conhecimento. Então o senhor é contra a ciência? Diz: não, porque não é disso que eu estou falando. Não é disso. Eu estou falando concernente às realidades espirituais, às realidades eternas. Eu estou falando de conhecimentos e saberes que a ciência não prescruta, que não é tema da ciência, é tema da fé. E no que diz respeito aos temas relativos à fé, a Bíblia me é suficiente. A palavra de Deus me é suficiente. É isso que eu estou dizendo. Agora, irmãos, de onde vem toda essa angústia? De onde vem todo esse desespero? Esse desespero que nos leva a querer desesperadamente ir atrás, de descobrir o que há, de falar com alguém que se foi, de saber se a pessoa está bem,
de ouvir uma mensagem dela para satisfazer ou acalmar o nosso coração ou diminuir a nossa tristeza. É o mesmo desespero que se abate sobre o rico da parábola de Jesus que morreu. E possivelmente que se abatia sobre a sua família. Sabe que desespero é esse? É o desespero de que, por não vivermos a vida do modo pleno como deveríamos viver, não conseguimos tratar e lidar com a despedida. Desaprendemos a lidar com a morte. Desaprendemos a lidar com a saudade. Desaprendemos a lidar com a fé e com a esperança. O problema da dificuldade que nós temos de aceitar o morrer, de acolher o morrer, de entender que todos passarão por isso e processar a nossa existência para nos despedir daqueles que estão vivendo conosco. Ah, pastor, mas e quando essa despedida ela é precoce? Quando é um pai que perde um filho tão novinho? Quando são filhos que perdem pais prematuramente? Não, irmãos, não é essa a desculpa. Eu vejo tanto desespero diante do morrer naqueles que perdem alguém precocemente, como aqueles que perdem alguém já velhinho, idoso, já... O desespero é o mesmo. A ansiedade, como nós tentamos prolongar a vida daqueles que estão, daqueles que amamos. O modo feroz como a gente briga com os médicos se eles não conseguirem encontrar um aparelho milagroso capaz de manter a vida daquela pessoa que nós não aceitamos perder. Isso revela que nós, mesmo muitos crentes, não têm sabido lidar efetivamente com a boa nova do Evangelho, da ressurreição, da vida, da justificação, do perdão dos pecados e da eternidade que o Senhor veio trazer a nós. Porque, apesar disso que Paulo dizer, que nós vamos ressuscitar, que os mortos em Cristo ressuscitarão, por que continuar angustiado e aflito a respeito do morrer? É claro que nós processamos saudades, é claro que nós choramos, é claro que nós lidamos com o luto e com as dores da perda, é natural. É natural. Se a gente sofre por alguém que nem morreu, mas que está longe de nós, que foi embora, que partiu. Imagine quando esta partida, ela não poderá ser revertida nesta vida, mas aí é que está. A grande esperança da ressurreição, a grande esperança de encontrarmos o Senhor nos ares, é que nós não estamos angustiados. Mas quando a gente vive uma vida onde falta verdade, falta gratuidade, falta celebração, falta perdão, falta abraços, aí nós não saberemos lidar com a despedida. É porque a gente, quando se despede, a gente continua carregando dívidas e créditos. E a gente parece continuar apegado, aprisionado um ao outro. Como se os nossos relacionamentos não fossem livres. Livre para celebrar a partida. Livre para entender que faz parte. E olha, eu vou dar um texto a você. Eu vou dar um texto a você que está em 2 Samuel. Vou projetar aí na sua tela. Em 2 Samuel, capítulo 12. Davi tinha tido um filho com Betseba. E ele havia recebido notícias da parte do Senhor que aquela criança ia morrer. Davi não ficou indiferente, eu não estou dizendo para que você seja indiferente à morte. Davi não ficou indiferente à morte. Preste atenção que diz o verso 16 em diante. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. É isso que nós fazemos.
Diante da possibilidade de perder alguém, nós clamamos, nós oramos, como temos orado, intercedendo por um milagre, intercedendo para que Deus possa livrar, para que Deus possa preservar a vida daqueles que amamos. Essa é uma postura natural de todos nós. Versículo 17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Davi ficou prostrado no chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, 7 dias naquele estado. Durante 7 dias, Davi ficou prostrado no chão, em jejum, sem comer, sem tomar banho, sem fazer mais nada que não fosse orar e clamar ao Senhor pela vida da criança. Mas olha o que diz o verso 18. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque dizia, se ele quando a criança estava viva, ele estava definhando, ele estava desesperado pela possibilidade dela morrer. Se a gente disser agora que ela morreu, eu não sei o que vai acontecer com o rei, ele vai querer se matar. Mas Davi percebeu, verso 19, que algo tinha acontecido. E quando ele percebeu que havia um cochicho e que a criança tinha morrido, o texto diz assim: ele se levantou e disse, o menino morreu? E eles disseram, morreu. E olha o verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. E depois veio para casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança você jejuava e chorava, porém depois que ela morreu você se levantou e comeu, tomou banho, foi para o templo, foi para a igreja, cantou, celebrou. Que loucura é essa? Olha o verso 22, Davi respondeu, vivendo a criança ainda, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ok, aleluia, é assim que nós lidamos com a contingência da vida. Nós não sabemos o que acontecerá, então nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos ao Senhor para que Ele possa curar. Mas olha o que diz o verso 23. Porém agora a criança é morta. Por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Irmãos, aprenda isso. Entendamos isso, viu? Você que vive uma outra fé, uma outra experiência, entenda o que a Bíblia nos ensina. Não tente trazer dos mortos aqueles que partiram. Não tente trazer de volta, buscar, procurar, ouvir, querer saber. Tenha esperança em Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. O que eu digo a você é viva a sua vida em Cristo, viva a sua vida em amor, viva a sua vida na certeza de que em Jesus há perdão e justificação para os nossos pecados, porque morrer sem esta certeza é o que leva ao desespero. Morrer sem saber qual é o destino eterno das pessoas que amamos é o desespero. Qual a resposta para isso? A resposta para isso é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não vou tentar trazer ninguém dos mortos para tentar amenizar a minha dor. Eu não vou tentar trazer ninguém dos mortos para tentar diminuir o meu sofrimento, matar a minha curiosidade, responder perguntas que nós não fizemos quando devíamos ter feito, abraços que não demos, perdão que não oferecemos. O problema é que os nossos relacionamentos muitas vezes são obsessivos, esse é o problema. E o que são relacionamentos obsessivos? É que nós construímos a nossa vida em função do outro. Como se a nossa felicidade, a nossa existência, o sentido da nossa existência tivesse a ver com aquilo que o outro nos oferece, com a felicidade que ele nos dá, com aquilo que ele nos proporciona. E a gente perde o chão quando o sentido da nossa vida desaparece. Nós precisamos encontrar em Deus qual é o propósito da nossa existência. Quando Jesus estava pregado na cruz, e ele estava ali
diante da sua mãe chorando e de seu discípulo amado chorando aos pés da cruz, nós estávamos diante de um cenário de pessoas que estavam vendo Jesus partir, a mãe dele estava vendo ele morrer. Imagina o desespero. E olha qual é a resposta de Jesus. Maria, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, a vida precisa encontrar sentidos para além da morte. A vida precisa ter propósitos, objetivos. O significado da sua existência não pode estar ligado exclusivamente a alguém que, se partir, você perde a capacidade de existir. Os teus afetos, os teus amores, o teu cuidado, enfim. É preciso que nós tenhamos a vida como um presente, irmãos, como uma gratuidade. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esta capacidade de dizer adeus, essa capacidade de se despedir. Esta capacidade de nós vivermos os nossos relacionamentos de modo que a nossa existência esteja resolvida aqui. Então ame enquanto há tempo, abrace enquanto há tempo, perdoe enquanto há tempo, peça perdão enquanto há tempo. Porque a angústia do rico que estava morto lá, sofrendo no Hades, era o desespero de não ter vivido adequadamente a vida e como os seus estavam vivendo no mesmo egoísmo. E como ele sabia que a sua família estava vivendo debaixo do mesmo egoísmo que ele viveu, ele desesperado queria que Deus enviasse alguém dos mortos para tentar aliviar o sofrimento deles ou orientá-los a respeito de como viver. E eu repito, a Bíblia suficientemente nos diz como viver, irmãos. Então, se a gente não está vivendo a vida do modo como a Bíblia nos ensina a viver, como Jesus nos ensina a viver, se a gente não está vivendo os nossos afetos, os nossos amores, com a gratuidade, sem as obsessões, sem as prisões que nós estabelecemos, sem fazer do outro propriedade minha, e sem me perder no outro, sabendo quem eu sou, que a minha identidade é algo que Deus me deu, que é um propósito e um sentido na minha existência, que não está conectado diretamente, exclusivamente a uma pessoa, mas a um plano maior de Deus. É esta nossa obsessão que nos torna prisioneiros nos nossos relacionamentos. E aí a gente não consegue dizer adeus. E aí a gente não consegue pegar os nossos afetos, como Jesus disse para Maria, e dizer, ame agora esse moço. Filho, você que me amou tanto, ame agora esta mulher. A gente não consegue pegar os nossos afetos e entender que há propósitos, objetivos na vida para os quais Deus nos levantou e uma missão que nós vamos continuar até que Ele nos chame, até que nós nos encontremos outra vez na glória, ressurretos, para um grande encontro celestial. E como nós devemos viver? Nós vamos voltar a Tessalonicenses. Então, perdão, eu vou fechar esse bloco, né, que é o bloco principal da nossa reflexão. Nós teremos mais meia horinha, mais 25 minutinhos mais. Eu vou fechar esse bloco com o verso 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras devem ser o consolo do nosso coração diante da morte e do morrer. Então não vá buscar consolo em outra voz, em outra fonte. Não viva entristecido e desesperado. Não espere que alguém venha do além para trazer consolo ao seu coração. Não espere que um ente espiritual de outra dimensão possa vir dizer a você que está tudo bem com seu parente. Viva a vida e firme a sua vida na fé e na esperança de Cristo Jesus. Porque essa esperança é que nos dá alegria. Eu tive ao mesmo tempo a dor e o privilégio
de fazer a celebração fúnebre do sepultamento do meu pai, no ano novo de 2019. Irmãos, e nós cantamos, e nós celebramos, com lágrimas nos olhos, com dor no coração, mas com profunda esperança. Cantamos um cântico cujo refrão dizia, uma estrofe dizia: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. Agora a morte é vencida. Eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso nós cantamos glória, glória ao Senhor. E você não faz ideia como é bom a gente poder se despedir, chorando as lágrimas da partida, e meu paizinho sendo sepultado, mas ao mesmo tempo com um sorriso cantar glória, glória ao autor da minha fé, porque um dia nós nos encontraremos nos ares, para a glória de Deus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É isso. E aí, irmãos, vem a segunda pergunta. Mas demora, pastor. Quando vai acontecer isso? Até quando eu vou esperar? E o capítulo 5 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Não há necessidade, irmãos, por duas razões. Primeiro, porque é um tempo imprevisível. Porque não há o que saber a respeito disso. E segundo, o que há para saber, nós já sabemos. Só que a gente mistura tudo, e aí Paulo continua. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu quero ficar nesse fragmento, verso 1, 2 e 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira coisa, não há necessidade que eu vos escreva a respeito do tempo, de quanto tempo, de quando Jesus vai voltar. Porque vocês estão inteirados do seguinte, que este dia e hora ninguém sabe. E segundo, não será previsível. E aqui eu quero aquietar o seu coração a respeito de uma coisa. Toda vez que acontece um evento catastrófico, toda vez que acontece um evento universal como esta pandemia, toda vez que acontecem sinais de fome, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, todos aqueles sinais de Mateus 24, Lucas 21, que são prenúncios do tempo do fim, as pessoas começam a acreditar que é sinal que o Senhor está dando que ele já vai voltar e que vai acontecer logo. Eu queria que você lesse com atenção o verso 3, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Já parou para pensar que o que Paulo está dizendo é que os sinais que a gente julga que são a evidência de que Jesus volta amanhã, eles podem significar exatamente o contrário. Por quê? Porque quando ele vier, será no momento onde não há nenhum sinal se manifestando. Não há nenhuma guerra, nenhuma pandemia, nenhum conflito universal. Quando disserem paz e segurança, quando acreditarem que está tudo bem,
quando os homens estiverem indiferentes ao ponto de acreditarem que o mundo encontrou a sua paz, a sua solução, que a ciência resolveu os seus problemas, que a política resolveu as suas crises, então lhes virá repentina destruição. Quais são os sinais de que a volta do Senhor é iminente? Quando não houver sinal nenhum. Curioso você ouvir isso, porque você ouve sempre o contrário, né? Estoura uma bomba ali e diz, Jesus está voltando. Acontece uma catástrofe ali, Jesus está voltando. E Paulo está dizendo, quando não houver sinal nenhum, quando todos estiverem distraidões, tocando as suas vidas, então lhes virá repentina destruição. Sabe por quê, irmãos? Porque não, a terceira coisa é essa, não haverá tempo para se preparar. Não haverá tempo para que... sinal ali, ali, viu ali, o chip, a marca da B. Gente, vamos embora, estejam atentos, Jesus está voltando. Não haverá tempo para se preparar. O que eu acho curioso é que esses alardes são sempre feitos pelos crentes. Pelo povo evangélico, né? E eu acabo desconfiando, irmãos, que há crente que ele só consegue viver em santidade se ele estiver sendo alertado todo dia sobre o perigo iminente de que Jesus volte amanhã e ele vá para o inferno. E é por isso que tem que ser pregado um sermão por semana para ele, de que Jesus está voltando, que ele vigie, que ele fique atento, porque se não for pregado estes sermões, ele vai desviar. Ele vai viver no pecado, ele vai relaxar, ele vai viver de qualquer jeito, ele vai passar a semana assistindo pornografia no celular, ele vai fazer tudo o que ele sempre quis fazer, porque ele acha que como não tem sinal nenhum, Jesus não vai voltar agora, enfim. Que tipo de conversão você teve? Essa é a pergunta. Que tipo de novo nascimento você experimentou? Que tipo de nova criatura você é, que para manter-se fiel, firme e santo, você precisa estar sendo ameaçado por uma profecia? É a sua natureza nova que te inclina para a santidade ou é o medo do inferno? É o seu amor por Jesus que te faz buscar cada dia mais a sua presença ou é o desespero dele voltar e você perder a salvação? É muito engraçado e curioso isso, né? Ou você vive desperto, ou você vive acordado. É o que Paulo vai dizer logo abaixo nos próximos versos. Ou você é da luz ou você é das trevas, meu irmão. Sabe, entenda isso. Que o seu amor é que gera em você a chama que mantém acesa a sua lâmpada. Não é o medo de se perder. Porque nós não podemos nos perder. E esse é o grande problema do arminianismo. Não é exatamente o tema do livre-arbítrio. Livre-arbítrio e predestinação, irmãos, são temas cooperantes nas Sagradas Escrituras. E quem quer ficar discutindo, levantando barreiras, muros entre um e outro, extremando isso ou aquilo, é tolice, perda de tempo. É a mesma discussão da temporalidade que eu acabei de fazer sobre o tempo e aquilo que está fora do tempo. São teologias que se completam e não que se excluem. É como a natureza divina e a natureza terrena, humana de Jesus. Essas são respostas que nós jamais conjugaremos. Elas se conjugam na eternidade. É como você está diante de um trilho de trem reto e que na medida em que você caminha, eles estarão sempre separados. Mas na medida que você olha para frente, eles se juntam lá na eternidade. Assim é a predestinação e livre-arbítrio, assim são essas coisas de teologias que elas não são excludentes, mas elas são complementares. O que eu quero dizer a você? Que o problema do arminianismo não está no tema do livre-arbítrio. O problema do arminianismo, a meu ver, está exatamente no fato de que a salvação é algo que possa ser perdido como se ela dependesse de mim.
como se viver em alerta, como Paulo diz, viver vigiando, tivesse a ver com a possibilidade de eu perder a salvação. Não, irmãos, tem a ver exatamente com o que nós falamos até aqui. Tem a ver com o fato de que se nós não vivermos a vida do modo pleno como ela deve ser vivida, com a santidade, debaixo da revelação e de tudo aquilo que Deus nos permitiu experimentar de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, enfim, nós estaremos sempre despreparados diante da morte, diante do morrer, diante daquele dia que o Senhor nos chamar. Porque tu está preocupado com o arrebatamento, mas a vida ela pode, como um suspiro, desaparecer para mim, para você, daqui a um segundo. Então, quando Paulo fala a respeito do tempo, não é necessário eu vos falar a respeito do tempo e das épocas, porque este tempo não existe. O único tempo que você tem é o tempo chamado hoje. Você quer saber se Jesus volta amanhã ou daqui a um mês? Se você não sabe se estará vivo daqui a um segundo? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Se você pode morrer agora? Então, irmão, não tem sentido essa neurose de ficar tentando desvendar profecias, desvendar o tempo e as horas. Você precisa ser um crente que vive a sua vida de modo íntegro porque você nasceu de novo. Você não é bom para não perder a salvação. Você é bom porque a sua natureza pecaminosa morreu. E você foi feito nova criatura em Jesus para as boas obras. Como diz Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. O livro da vida não está escrito a lápis, de modo que o seu nome é escrito e apagado, e que depende de você todo dia se esforçar para mantê-lo lá. Foi o sangue de Cristo que nos salvou, foi o sacrifício de Jesus. E ele é eficaz. Então, o grande problema é quando este arminianismo, que na verdade não é o arminianismo, é um pelagianismo. Porque a doutrina arminiana, ela foi praticamente esquecida e no lugar dela foi colocado um neopelagianismo, ou seja, uma salvação que se dá pelo esforço, onde Deus fez um pedacinho dela e agora o resto do caminho todo sou eu que faço. E a salvação toda, do começo ao fim, é obra de Deus, né, por nós. E as nossas boas obras, a nossa santidade, a nossa vida, ela é consequência dessa salvação. E se nós não entendermos isso, irmãos, e me perdoe, se você é arminiano, viu? Mas eu não quero discutir com você a respeito do livre-arbítrio. Eu quero apenas dizer a você que se você crê numa salvação que você conquista pelos seus esforços, de modo que se você não se esforçar você possa perdê-la, você está anulando a graça de Deus. Você está anulando o sacrifício da cruz e acreditando que é a sua boa conduta que te salva. Isso é contrário ao Evangelho. Não se conjuga as obras com a graça. Elas não se harmonizam. A Bíblia diz que se você por um segundo sequer optar pelas obras, você anula a graça. Anula a graça. Então as obras não completam a graça. Ah, pastor, mas e a epístola de Tiago? Sim, as obras, elas evidenciam a obra que a graça fez na sua vida. De modo que este complemento de obras é uma consequência inexorável, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, uma mangueira não se torna mangueira porque dá manga. Você identifica que uma mangueira é mangueira porque ela dá manga. Entende? Ah, eu sou um jambuzeiro. Mas agora eu estou me esforçando para dar oliva.
porque aí eu viro oliveira. Não, o Senhor pega você que é jambuzeiro, enxerta você na oliveira e você passa a dar os frutos condizentes com a árvore que você se tornou. Você consegue entender isso? Que as tuas obras não te salvam? Que você não se torna salvo, nem sustenta, nem mantém a sua salvação a partir dos seus esforços pessoais? Que o seu desafio cotidiano é de que você não permita que a sua natureza antiga ainda prevaleça. Martim Lutero, reformador, dizia que o pecado original, ele é como a barba que a gente faz. Eu estou aqui meio com a barba crescendo, né? E eu fiz ontem. E já estou aqui com a cara suja de novo. O Lutero diz isso, que o pecado original é como a gente se barbear. A gente nunca o extirpa totalmente. Ele sempre busca a ocasião de brotar outra vez em nós. O nosso desafio é porque nós amamos a nossa nova natureza em Cristo e amamos o nosso Senhor e fomos libertos da escravidão desse pecado. Agora nós temos poder sobre ele, de dizer não a ele todos os dias. Mas eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso porque fui salvo dele. Fui liberto dele e sei que ele vem para me matar, para destruir os meus relacionamentos, a minha vida, a minha felicidade, a minha alegria. E é por isso que eu todos os dias vivo debaixo aqui dessa vigilância, que o próximo tópico é esse, a necessidade da vigilância. Não estais em trevas para que esse dia, verso 4, seja como ladrão e vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Olha, irmãos, você não está na luz, você é da luz. Você não está em trevas porque você está na luz. Você não está em trevas porque você é da luz. Veja que o verbo do versículo 5 é vós sois da luz. Vós sois filhos do dia. Não somos da noite. Paulo não está usando a expressão estar na luz ou estar em trevas. Ele está dizendo ser ou não ser. Eis a questão. Como diria Shakespeare. É ser ou não ser. Ou você é, ou você não é. Assim, pois, nós não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da escravidão da nossa antiga natureza. Mas nós ainda corporeamente estamos nela. Por isso vigiamos. Porque nós não desejamos mais essa natureza. Isso não é um processo, um mecanismo para a salvação. É um mecanismo para que a salvação esteja evidenciada em nós. Os que dormem, versículo 7, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O verso 8, Paulo está usando expressões que ele usa em Efésios capítulo 6, por exemplo. A partir do verso 10, quando ele fala da armadura de Deus e da batalha espiritual. Então veja bem, que Paulo diz assim, revestindo-nos da couraça da fé. Pastor, curioso, porque lá em Efésios, Paulo se refere à couraça da justiça, e aqui ele diz couraça da fé. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Não, mas lá em Efésios é o escudo da fé. Ok, mas deixa eu te explicar por que fé e justiça, elas cabem como couraça da fé ou couraça da justiça, já que em Efésios Paulo usa a expressão couraça da justiça, e aqui ele usa couraça da fé. Tudo se explica em Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça se alcança pela fé. Através da fé, a justiça de Deus se manifesta. Entendeu? De modo que a couraça da justiça é a mesma couraça que nos reveste a partir da nossa fé em Cristo Jesus. E por que uma couraça? Porque é aquilo que nos protege de nós sermos feridos pela tentação de duvidar da nossa salvação. Porque a gente passa a acreditar na couraça da justiça, na couraça da fé, de que a nossa justificação é pela fé e não pelas obras. Por isso que a salvação se baseia em você estar revestido desta consciência de que é a fé que nos justifica e não as obras. E segundo, tomando como capacete a esperança da salvação.
E aqui ele está igualzinho lá em Efésios, o capacete da salvação. O que é o capacete? E aqui ele só acrescenta a palavra a esperança da salvação. Por que o capacete, ou seja, o meu pensamento, a minha mente, jamais duvidará da minha salvação? Ah, pastor, então você tem certeza que está salvo? Tenho. Porque se eu não tivesse, eu estaria fazendo o que aqui? Me esforçando para ser salvo? Irmão, se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não teria morrido no meu lugar. Eu estou aqui porque eu amo louvar ao Senhor, adorar o meu Deus. Eu estou na igreja hoje, né? Transmitindo essa nossa devocional. Porque, e Paulo diz aí, do amor, né? Jesus é o amor da minha vida. É por isso que eu vivo a vida do modo que eu vivo. Porque eu quero fazer com que a minha vida seja expressão do amor de Deus por mim e do meu amor por Ele. E aí olha no verso 9, olha como tudo se responde no verso 9. Porque Deus, vou deixar o 8 aqui exposto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos destinados para a ira. Ou seja, ou o seu destino é a salvação, ou o seu destino é a ira. Mas ele nos destinou para alcançar. Aqui vamos, olha a eleição e o livre-arbítrio conversando aqui. Ou seja, Deus me destinou para que eu pudesse fazer as escolhas certas na vida, viver como alguém que foi salvo, que é salvo. Este alcançar aqui é tomar posse, ou seja, é poder receber aquilo que Deus preparou de antemão para mim. Ele me destinou para isso. Ele me chamou para isso. Ele me elegeu para isso. Ele me escolheu para isso. O livro de Apocalipse diz que aqueles que serão salvos, os seus nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então não escreve, apaga. Não apaga, escreve. Ele me destinou para alcançar a salvação. Não há nada que possa acontecer que possa fazer com que eu me perca. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos, Jesus diz. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu não posso me perder, você não pode se perder. Então, para que vigiar, pastor? Vigiar para que você não viva uma vida contrária ao amor com que você ama o Senhor. É por isso. Eu amo a minha esposa e eu amo meus filhos. Mas se eu não vigiar, eu não tenho tempo para eles. Se eu não vigiar, eu dou uma resposta grosseira. Se eu não vigiar, eu não dedico a eles todo o amor que eu sinto por eles. Eu me distraio com a minha própria vida. Então eu preciso vigiar para que o amor com que eu amo não seja sufocado. Mas amar eu amo. E sei que amo. E nada pode fazer com que eu deixe de amá-los. Mas uma vida distraída pode fazer com que eles deixem de experimentar o amor com que eu os amo. Entendeu? Ou não? Nós vamos terminar. E Paulo repete então: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Alimentando o nosso coração de sabedoria, de conhecimento e de esperança, para que nós tenhamos a atitude correta, não diante da morte. Ah, você veio hoje ouvir porque você tinha curiosidade sobre a morte? Não, você precisa saber sobre a vida. Sobre a morte, você precisa apenas ter a esperança de que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. E a partir disso, há aqui diversos preceitos. Diversos preceitos que eu não terei tempo de discorrer com você a respeito deles. Mas eu queria apenas falar a respeito de alguns. Versículo 16 do capítulo 5. Regozijai-vos sempre.
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E aí Paulo termina dizendo, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, viu? E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olha isso. Paulo está falando a respeito de nós vigiarmos e nós buscarmos santidade para que nós estejamos irrepreensíveis diante da vida do Senhor, mas ele termina dizendo que ele é fiel e aquele que nos chamou é quem fará essa obra em nós. Amém. Amém. O que eu preciso é estar disponível ao Senhor. Disponível a Ele. Eu ia falar de todo o capítulo 5, irmãos, eu tenho aqui mais ainda 2 páginas de anotações aqui, mas não dá tempo. Fica para a próxima, fica para uma próxima ocasião. Eu espero que Deus tenha abençoado você e tenha ajudado você a compreender algumas coisas e trazer algumas respostas ao seu coração. Amém? Vamos então tentar, nos últimos minutinhos aqui, responder algumas perguntas. Então eu vou fazer assim. A nossa irmã Priscila, nós vamos ouvir o cântico com que ela louva o Senhor conosco. E enquanto ela vai cantando, você vai postando as suas perguntas. E aí na volta do cântico, a gente responde e tenta responder pelo menos as perguntas que você colocar aí. Vamos ouvir este louvor que vai abençoar o nosso coração aqui nesta manhã? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei pra mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores farão. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
alguém me amar, ser amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém? Bom, eu acho que os irmãos estão bem esclarecidos, né? Não surgiu nenhuma pergunta aqui, nenhuma dúvida. Se você está constrangido de botar aí no site, tem meu WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Irmãos, eu estou aqui sozinho na igreja, viu? A irmã Priscila mandou o vídeo dessa canção de casa, né? Talvez você pergunte, pastor, mas vocês estão na igreja, não estão de máscara? Não, a Priscila mandou o vídeo de casa e eu estou sozinho na igreja, por isso que nós não estamos aqui. E não estou usando máscara, nem a Priscila está de máscara, porque ela está na sua residência, viu? Então, bom, já que não temos perguntas, né? Nós vamos terminar e vamos orar juntos, e vou pedir para que você continue orando pelos nossos irmãos que estão internados, né? A mãe do Policarpo, a mãe da Grazi, o irmão do Maurício. Temos muitos motivos de gratidão, de agradecimento a respeito de muitos irmãos que se recuperaram, pessoas por quem nós temos orado ao longo dos últimos dias e que os familiares retornaram dizendo que se recuperaram bem já. Então, continuamos orando, viu? Vamos continuar orando e continua se cuidando, continua se protegendo. Continua preservando, evite sair de casa. E quando eu digo evite sair de casa, eu não estou querendo entrar no mérito das necessidades particulares de cada um, nem ignorar as demandas de cada um, mas é exatamente apenas isso que eu estou dizendo, evite sair de casa. Se você puder, não saia de casa. E se tiver que sair, tome todas as precauções necessárias. Cuidado, viu, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, algumas orientações que nós temos tido muito cuidado, inclusive na empresa. Entenda, irmãos, que o álcool gel é um bom mecanismo de proteção, mas ele não é superior a você lavar adequadamente a mão por uns 25 segundos com água e sabão, viu? O efeito imediato de lavar a mão com água e sabão sobre o vírus, ele é mais eficaz do que o efeito do álcool gel, que demora um tempinho ainda. Então, não substitua um pelo outro. É claro, se você está na rua, se você não tem como lavar as mãos, você vai dispor do álcool gel. Mas às vezes a gente está em casa, a gente está perto de um lavabo, de uma pia, enfim, e a gente às vezes dá prioridade ao álcool gel a lavar as mãos. Não é adequado. A segunda coisa, né, é que ontem eu tenho rinite alérgica, então quando eu boto aquela máscara, vocês veem que o tempo inteiro eu estou coçando aqui o nariz, os olhos, eu tenho uma dermatite e é muito incomoda às vezes, né? Imagine de máscara, né? O nível de irritação que isso me causa. Mas nós não podemos ignorar que o maior problema do uso da máscara é o manuseio inadequado, ineficaz. É quando a gente bota a máscara e aí você bota a mão na máscara, aí você tira a máscara por aqui e aí daqui a pouco você está se tocando com a mão que você tocou a máscara. Então a máscara deve ser colocada segurando apenas as alças, colocada nessa posição. Vou até pegar a minha aqui, né? Veja, minha máscara ela está aqui, ela está dobrada. O lado que eu uso, ele está para fora agora nesse momento, porque o lado que fica exposto, ele está dobrado aqui nessa posição, para que eu não toque nele, para que eu não encoste nesse lado que recebe todas as contaminações do ambiente. Então ele está aqui para que eu não corra o risco de tocá-lo. Então eu vou pegar a máscara e vou colocá-la usando apenas as alças. Eu não posso tocar nessa região, não posso mexer aqui, porque senão eu vou estar me contaminando com aquilo do que ela está me protegendo. Quando eu tirá-la, eu tenho que tirá-la pelas alças, tá? E dobrá-la, botar num saquinho plástico e dobrá-la sem encostar nessa parte aqui para o lado inverso, de modo que eu não toque nesse lado aqui.
que é o lado que está exposto, viu, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está dizendo, mas eu estou me protegendo e não sei como eu me contaminei, né? Em casa, recebe o produto do mercado, higieniza, borrifa álcool 70, ou então lave bastante com esponja, com água e sabão. Isso é muito importante, viu, irmãos? Porque nós estamos com pessoas em estado grave. Então eu quero repetir aquilo sem nenhum cunho ideológico, mas apenas como constatação, não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, viu? Então se cuida, meu irmão. Vamos lá. Quem não assistiu do começo e que chegou agora no final, volta lá, assiste do começo e que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Se depois de assistir com calma, você tiver curiosidade ou dúvida sobre algum tema, alguma palavra que eu citei, alguma coisa que eu disse que não ficou claro para você, você então pode me mandar a sua pergunta que eu respondo num outro momento, viu? Deus abençoe. Senhor, eu te peço, te agradeço que mais este dia nós estejamos debaixo do teu cuidado, do teu carinho, do teu amor, que nós renovemos no nosso coração a esperança, que o Senhor ouça as orações daqueles que clamam, ó Pai, como nós lemos aqui o texto do livro de Samuel a respeito de Davi. Enquanto houver vida, nós estaremos clamando, intercedendo, Senhor, mas na medida em que tivermos que lidar com a morte, com a despedida, que nós não estejamos entristecidos como os que não têm esperança. Claro que nós nos entristecemos, mas nos entristecemos com esperança, não nos entristecemos com desespero, e é isso que o apóstolo nos ensina. E é para isso que nós queremos preparar o nosso coração, e é deste modo que nós queremos viver a nossa vida. Que o Senhor seja com cada lar, cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Beijão, a paz de Cristo para você. Nós estaremos de volta domingo às 9 da manhã e às 19 horas na transmissão do nosso culto online, dos nossos cultos online. Aleluia. Dê um abraço nos seus filhos, ame a sua família, esteja com eles em amor, viva a vida abundante e viva a vida, sobretudo, em plena liberdade de existir, para que nossos relacionamentos não sejam obsessivos, para que os nossos relacionamentos não sejam parciais, para que a gente não viva intensamente os nossos amores, os nossos afetos, para que nós não vivamos e não lidemos com a morte, com o desespero daqueles que não têm esperança. E que Jesus Cristo seja a tua esperança, que você viva nele e esteja nele, porque quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós encontraremos o Senhor nos ares. Um abraço e a paz de Jesus Cristo. Amém e amém.